Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional e hoje nós estamos encerrando a nossa minissérie no Salmo 91. Se você chegou aqui, Thiago, primeiro vídeo que eu tô vendo do canal, não tô entendendo nada. Nos últimos dias nós fizemos aqui uma minissérie no Salmo 91, dividimos esse salmo em 4 partes e hoje será a última parte. Inclusive, se você está chegando aqui agora, deixa o seu like no vídeo, o seu like ajuda para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente meditar de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, meditando, começando o dia meditando na palavra de Deus, mergulhando nesse oceano de graça que é a Escritura Sagrada. Vamos lá, gente, Salmo 91, versículos 13 a 16, para a gente fechar essa série tão preciosa. Olha, eu acredito que essa foi a semana que eu mais recebi testemunhos dos devocionais. Já recebi vários, a gente tem feito devocionais aqui desde o início do ano, mas essa semana foi algo que transbordou, foi fora da curva, foi além da média. E glória ao nome de Jesus por isso. Eu confio que a palavra de Deus, ela tem poder transformador na história de todas as pessoas. Então, antes de nós lermos, faça aquela costumeira oração que eu já te ensinei. Senhor, fala comigo neste devocional. Se você fizer essa oração curta, simples, mas que seja de todo o coração, eu tenho certeza que Deus vai atender ao teu clamor. Amém, gente? Vamos lá. Eu tenho aqui Salmo 91, do versículo 13 ao 16. Olha o que diz, versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O Salmo 91, ele tem muitos comentários. Afinal de contas, é uma das porções bíblicas mais lidas em toda a história. Quando eu me refiro a comentários, talvez você tenha uma Bíblia de estudos em casa, ou você já tenha comprado um comentário bíblico, que é um livro, um compilado, onde um teólogo, diversos teólogos, colocam ali anotações sobre o texto bíblico. Pode ser uma anotação sobre a sociedade da época, sobre a geografia do lugar, pode ser uma aplicação do texto, uma explicação sobre os símbolos que ali são utilizados. Isso vai formar um comentário bíblico. Recomendo muito para todas as pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus e entendê-la de um modo mais claro. Agora é interessante que eu vi um comentarista, um teólogo americano, que ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que leão e cobra diz respeito a dois tipos de adversários que nós encontramos. O leão tem a ver com adversários exteriores. São os desafios que nós encontramos durante a vida. Por exemplo, alguém que vai fazer uma prova, para você pode ser algo simples, mas para aquela pessoa é a coisa mais importante da vida dela naquele momento. Alguém que vai fazer uma entrevista de emprego, seja dentro da própria empresa em que trabalha ou em outra empresa que ainda não trabalha. Alguém que vai, enfim, enfrentar um desafio pessoal na sua vida. Esses desafios exteriores, eles são muito importantes para nós. Se você já passou e está passando por um deles, você sabe muito bem do que eu estou falando. E Deus, ele nos dá habilitação, ele nos dá capacidade, ele nos fortalece para nós enfrentarmos esse desafio. É claro, gente, que eu não estou anulando a nossa responsabilidade no preparo. Inclusive, esse já foi um dos temas de devocionais aqui. A importância de se preparar. Nós entendermos a responsabilidade que temos. Nós entendermos aquilo que Deus nos deu, as ferramentas que Deus nos deu, como tempo, recursos, tesouros, e nós aplicarmos isso para a boa vontade de Deus. Porém, você nunca pode ir para uma batalha confiando na força do seu próprio braço, confiando na sua própria habilidade. Lá em Provérbios, Salomão vai dizer assim, ó, não se estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. A sua inteligência, a sua capacidade, o seu entendimento são ferramentas que Deus te deu. Mas a ideia não é você confiar na ferramenta. A ideia é você utilizar a ferramenta confiando naquele que te deu a ferramenta. Quem está entendendo aí?
Embora você tenha ferramentas poderosas, a sua confiança não pode estar nela. Precisa estar no Senhor. Tem um salmo, um dos mais conhecidos, que diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Essa expressão carros e cavalos tem a ver com aparelhos de guerra. Eram carros de guerra e cavalos de guerra. Instrumentos esses que Israel tinha muito pouco. Ou seja, Israel muitas vezes ia para a guerra com inferioridade na sua capacidade bélica, tanto na quantidade de soldados quanto na quantidade de armamento. Mas sabe por que Israel era vitorioso? Porque Deus lutava com o seu povo e pelo seu povo. Então você precisa enfrentar cada desafio da sua vida na plena consciência de que Deus está com você, de que Deus está lutando contigo, de que Deus está te guardando, que Deus está te protegendo. Essa garantia, ela acalma o nosso coração e nos ajuda a lidarmos melhor com todo tipo de pressão na vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Já a cobra, a serpente, gente, diz respeito a adversários invisíveis. A palavra de Deus vai dizer lá no Novo Testamento, perdão, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades e todas as forças da maldade nas regiões espirituais. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos dizer que Deus te chamou para a área da política partidária. Literalmente, você é um político partidário, você faz parte de um partido. Você, mesmo que não tenha um partido específico, você tem uma visão de sociedade, uma ideia social que você entende ser a melhor para o seu país. E ali, então, entendendo que aquela ideia é a melhor, você vai trabalhar para convencer as pessoas a abraçarem a sua ideia. Até aí, tudo bem. Agora, você não pode achar que o teu propósito é destruir outra pessoa que pensa diferente de você. Compreendeu a diferença? Então, muitas vezes, nós confundimos o propósito de vida nosso com uma guerra pessoal. E aí o ódio toma conta do nosso coração. Diversos sentimentos ruins que eu poderia falar aqui e acabam desvirtuando o nosso norte, a nossa energia, a nossa direção, o nosso propósito. Nós precisamos entender que todos nós, gente, temos uma guerra que é muito maior do que as questões que nos cercam no dia a dia tão somente. Nós temos uma batalha espiritual para lidar e nessa batalha espiritual Deus também está contigo. Nenhum ser humano consegue pela sua própria força lutar contra demônios. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. O ser humano mais perfeito que você imaginar. Vamos colocar aqui Adão, que foi gerado sem pecado, gerado em perfeição, vivia num lugar perfeito, conversava com Deus todos os dias, e mesmo este Adão, quando ele teve que lidar com a serpente, quando ele teve que lidar com a tentação do pecado, ele não seguindo a palavra de Deus, caiu em pecado e sofreu as consequências dessa decisão que ele teve. Ou seja, sem Deus, o homem mais forte do mundo não é nada diante das trevas. Agora, com Deus, eita Jesus, presta atenção no que eu vou falar agora. Com Deus, o crente mais fraco da face da terra, ele é mais forte que o inferno inteiro junto. Com Deus, o Filho de Deus mais fraco na face da terra, ele é mais forte que o inferno inteiro junto. Por quê? Porque Deus está com ele. Entende? Então, quando nós discernimos as coisas espiritualmente e nós entendemos que Deus está conosco, nós nos colocamos numa condição, numa posição de transformarmos as pessoas e os ambientes que estão ao nosso redor. Talvez você more numa casa, você fala assim: Tiago, a minha família, infelizmente só eu sou cristão aqui, os meus familiares, eles não me ouvem, eles até me desprezam, eles zombam de mim, ou seja, no seu trabalho, ou seja, com o seu círculo de amigos. Talvez você se sinta em inferioridade numérica no ambiente em que você vive. Pode ser que aconteça isso. Mas quando você entende a graça que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, você entende que nas suas mãos existe uma possibilidade de transformar aquele lugar, de trazer salvação à sua casa, de trazer libertação ao teu trabalho, de trazer, meu Deus, o céu para a terra. Muitas vezes, aquela pessoa que mais zomba de você, que mais tripudia, que mais faz piada com você, é aquela que vai te pedir oração quando o mundo ao redor dela cair. E você precisa estar lá não para dizer, não para colocar sua vitória como sabor de mel, como se diz aquela canção,
mas para estender a mão e finalmente mostrar a luz do Senhor para aquela pessoa. Quem está entendendo, gente? Então, quando o verso fala assim, pisarás o leão e a cobra, diz respeito às batalhas externas, as batalhas internas, as batalhas visíveis e as batalhas invisíveis. E em todas elas o Senhor está conosco. Você precisa entender isso. Precisa abraçar essa verdade. Você precisa declarar essa verdade. Quando mais o teu coração duvidar, quando mais o teu coração tiver dificuldade em entender e aceitar essa palavra, mais você precisa declarar, até disciplinar os teus pensamentos debaixo da palavra de Deus. Amém? E aí o versículo 14, gente, diz assim, ó, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Nós estamos lendo aqui hoje do versículo 13 até o 16. Porém, desde o versículo 12, você vai perceber que parece que o salmo, parece que a pessoa que está falando, o interlocutor, muda. Porque note que isso aqui é como se Deus estivesse falando para o salmista. Os teólogos, alguns deles vão dizer que esse Salmo 91 foi escrito por Davi, outros vão dizer que foi escrito por Moisés. A verdade é que a autoria é incerta. Mas note que parece que é Deus que está falando agora. Olha só. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Então é Deus falando com você agora. Então eu quero que você receba essa palavra agora. Você está ouvindo a minha voz, é o meu timbre vocal, o timbre vocal de Tiago, mas é a palavra de Deus falando com você nesse momento. Não precisa digitar nada, não precisa responder nada, é apenas me ouvir e entender que é Deus falando contigo. Porquanto tão encarecidamente você me amou, eu também o livrarei. Eu te colocarei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. A palavra de Deus está garantindo que se você amar ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor vai te colocar num alto retiro, ou seja, num lugar que é inalcançável para os inimigos. Os teus inimigos não irão te tocar, porque essa é uma resposta de Deus para aqueles que o amam. Tiago, Deus só faz isso com quem ama Ele? Gente, a Bíblia diz que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós nem sequer tínhamos nascido ainda. Ele já tinha entregado a vida dele, o sangue dele por nós. Então não é uma meritocracia que está sendo pregada na palavra, mas é uma resposta do amor divino, é Deus declarando o amor dele por você. Porque você me amou, eu vou te dar um nível de proteção no qual nenhum dos teus inimigos irão te tocar. Talvez você olhe e fale assim, Tiago, mas se você visse a minha história, se você ouvisse o que eu tenho para lhe contar, você ia perceber que os meus inimigos não só me tocaram, mas eles também me feriram, eles me machucaram, eles mexeram com minha vida. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta. Quando os irmãos de José jogaram José na cova, não era cova de leões, quase que eu falo Daniel aqui, né? Mas quando os irmãos de José jogaram ele numa cova, num buraco, depois venderam ele como escravo para o Egito, você acha que Deus tinha abandonado José ou Deus continuava no controle da vida de José? Te faço essa pergunta agora. Quando José era o mordomo da casa de Potifar e a mulher de Potifar, ela prepara uma cilada para José. José não se deita com ela, ela inventa uma mentira para José. José é lançado na prisão. Você acha que Deus tinha abandonado José ou Deus estava com José o tempo todo? Quando José foi mofado lá na prisão, esquecido, abandonado lá na prisão, você acha que Deus tinha abandonado José ou que Deus estava com José o tempo inteiro no controle de todas as coisas? Entende? Você não pode pegar uma suposta derrota temporária e dizer Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não está conduzindo. Não, porque Deus conhece a sua história mais do que você. Deus conhece o teu futuro, você conhece no máximo o teu presente e o teu passado. Por mais poderoso que você seja, você não pode garantir o dia de amanhã, mas Deus conhece o teu futuro. Os irmãos de José achavam que estava prejudicando ele, mas na verdade estavam colocando José na direção do destino dele, aleluia.
Gente, você acha que Deus tinha abandonado Daniel quando Daniel estava na cova dos leões? É claro que não. Os inimigos de Daniel, e a Bíblia fala isso, tramaram contra Daniel para ele ser prejudicado ali. Eles acharam que estavam destruindo Daniel, na verdade eles estavam colocando Daniel numa posição de maior destaque ainda para a honra e glória do nome de Deus. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, eles achavam que estavam matando alguém que eles odiavam. Alguém que eles queriam ver serem punidos pela justiça dos homens e até pela justiça divina. Eles não entendiam que ali estava sendo sacrificado o Cordeiro de Deus, que veio justamente para derramar o seu sangue por todos nós. Todas as vezes que o teu cérebro te traiu, o teu pensamento te trair, as tuas emoções te traírem e você achar que Deus te abandonou, que Deus não está no controle, que tua história já era, você precisa se lembrar dessa palavra que eu estou te falando para te dizer que o Senhor, Ele vai te livrar, Ele vai te colocar num alto retiro porque você conhece o nome de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos seguir aqui, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Olha só, gente. A certeza que a palavra de Deus nos dá, que o Senhor vai nos ouvir, que o Senhor vai nos responder. Eu não sei aqui quem já recebeu uma resposta de Deus. Eu acredito que todos. Mas eu reconheço que nem todo mundo consegue entender quando Deus responde. Mas se você lembra de alguma situação, você diga assim, Tiago, eu tenho um testemunho para contar que Deus me respondeu. Você sabe que essa é uma das melhores sensações, ainda mais quando Deus responde aquilo que a gente queria, o que nem sempre acontece, né? Vamos reconhecer aqui. Mas mesmo quando Deus responde de uma forma que nós não queríamos, a vontade dele é melhor do que a nossa, nós podemos descansar nisso. Mas é uma sensação muito boa saber que Deus te respondeu, que Deus está falando com você. E essa garantia está justamente aqui no versículo 15. Ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus vai responder o clamor do seu coração. Eu não sei qual é a questão que está no seu coração, talvez seja dizendo, Tiago, tem anos que eu tenho pedido isso, tem meses que eu tenho pedido, tem muito tempo que eu tenho pedido isso. Deus vai ouvir o teu clamor. E ele vai responder no momento oportuno. Estou aqui como profeta de Deus para declarar isso sobre a sua vida. E para dizer que, olha o que Deus fala, estarei com ele na angústia. Acabamos de dizer aqui de José, de Daniel, de tantas pessoas. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Para fechar, o versículo 16, para a gente fechar essa nossa minissérie no Salmo 91, fartá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, o Senhor nos promete longevidade de dias, porém, a ideia desse texto não é necessariamente ter muitos anos de vida aleatoriamente aqui na Terra, não é isso. Porque nós sabemos que tem pessoas que vivem 30 anos e cumprem um propósito. Tem gente que vive 100 anos e não consegue encontrar qual é o sentido da sua vida, não é verdade? Tem um compositor, por exemplo, um compositor cristão americano, o nome dele é Keith Green. Keith Green, ele morreu muito jovem, acho que morreu com menos de 30 anos, e Keith Green é autor de muitas canções que rodaram diversos países e gerações, sendo voz do céu aqui na terra. Por exemplo, aquela música Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Essa música é do Keith Green, né? Ele tem diversas composições, ele morreu muito jovem. As pessoas não conseguiam entender como um homem de Deus tão dedicado, tão santificado, tão diferente mesmo, porque ele realmente fez diferença quando ele viveu na Terra, como Deus pôde permitir que ele morresse cedo. Mas na verdade, queridos, a ideia não é viver muitos anos de vida só por viver, só por medo da morte. A ideia é você ter qualidade no teu tempo de vida aqui, ou seja, você usar o tempo de vida que você tem para cumprir o seu propósito. Por exemplo, se você me perguntar assim, Tiago, você quer morrer agora? Poxa, com certeza não. Eu quero viver ainda muito tempo de vida, quero desfrutar dos meus familiares, dos meus amigos, quero desfrutar de ver coisas que Deus está fazendo e vai continuar a fazer, quero viver muitas coisas ainda. Porém,
Se pela misericórdia de Deus hoje num sopro Deus me levasse, eu poderia dizer que eu iria em paz. Por quê? Porque dentro do que Deus me confiou, dentro do que Deus colocou em mim, eu pude comunicar o amor dele, eu pude falar do amor dele, eu pude ser luz aqui na terra. Entende? Pela misericórdia dele, sempre, sempre pela misericórdia, pela glória dele. Mas eu me sinto realizado e completo, independente de ser ainda uma pessoa que tem muitos anos para viver. Compreende? Então não é necessariamente você ficar velho de Thiago, Deus prometeu que eu vou viver 120 anos. Não, não é isso. Mas é você ter uma vida realizada. Você saber que viveu bem, você saber que aproveitou as oportunidades. Gente, quem já foi em um asilo aqui pode perceber que num asilo, por exemplo, existem muitas pessoas idosas que chegam na terceira idade frustradas. Algumas por questões, por exemplo, de abandono familiar, como no asilo é muito comum, né? Pessoas quando chegam numa certa idade, a família abandona, terceiriza. Outros não é necessariamente por abandono, mas porque tinham alguma dificuldade social que era melhor estar ali no asilo. Mas é interessante como as pessoas que mais sofrem são aquelas que ficam amarguradas por terem desperdiçado oportunidades na vida. Entende? Olha, eu poderia ter feito isso, poderia ter vivido aquilo outro, poderia ter me esforçado mais. É aquela música do Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Sabe? Quando você envelhece sabendo que desperdiçou grandes oportunidades da vida, é muito difícil esse buraco ser curado. Tem cura? Tem, porque Deus ele traz a redenção para muitas pessoas, para muitas situações, independente da situação que você tiver, Deus tem uma redenção para você. Mas é um sentimento muito duro de lidar. Já aquela pessoa que viveu bem, que aproveitou as oportunidades da vida, por mais que ela não tenha alcançado um grande objetivo, por mais que ela não tenha marcado a história, por mais que ela não tenha acertado em tudo na vida, ela consegue envelhecer bem. Ela envelhece melhor, ela tá com a alma tranquila. Por quê? Porque ela desfrutou do tempo que Deus lhe deu. Percebe? Então o Senhor, quando você está na presença de Deus, o próprio Senhor te ensina a desfrutar da vida da maneira correta. O próprio Senhor te ensina a desfrutar do teu tempo aqui na terra de um modo em que os teus dias irão passar e você irá descansar na convicção de que viveu bem. Gente, essa é uma graça divina de Deus. E eu quero encerrar o Salmo 91 debaixo dessa reflexão. Eu tenho certeza que nos últimos dias Deus falou muito com você e vai continuar falando. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver debaixo do propósito de Deus, que você não vai envelhecer arrependido, pelo contrário, você vai envelhecer cheio da presença de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo, cheio de renovo, de vigor, de entusiasmo, porque você verá a mão de Deus tocando a sua história. Amém, gente? Vamos orar juntos? Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo Salmo 91, por tudo aquilo que aprendemos nele nesses dias. E eu quero te pedir, meu Deus, o teu renovo, o teu favor sobre a vida de todos que estão aqui orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Eu também preciso muito que você comente aqui nesse vídeo qual a parte em que Deus mais falou contigo. Comenta para mim, porque é uma alegria receber o teu feedback. Se inscreve também no nosso canal de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Começamos o dia mergulhando na palavra de Deus e sábado, 7h30 também, tem um período de adoração musical para você adorar, orar, cantar na sua casa, onde você estiver. Tem gente que faz o aeróbico, né? Thiago, eu tô fazendo meu aeróbico aqui, ouvindo os louvores. Todo sábado, 7h30 da manhã, estamos juntos aqui, mergulhando na palavra e na presença de Deus. Tá bom? Shalom no teu coração. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.